Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Medicina em Domicílio. Hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que não é médica, mas tem bastante história para contar sobre a medicina e eu vou apresentar essa pessoa. Hoje eu não preciso de cola para apresentar essa pessoa. Ele é pai da Isabela e da Olivia. Ele vai apresentar o trabalho dele para vocês. Achou que hoje esse encontro seria sobre o trabalho dele, mas é sobre o meu. Então, eu queria trazer para vocês ele, o meu amor. Oi. Pode se apresentar, meu amor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui. Tô até emocionado, sério. Eu posso paquerar a entrevistadora hoje? Pode. Pode, né? Bom, meu nome é Gustavo, né? Pai da Isabela e da Olivia e muito bem casado com a Paula, né? Com quem eu acho que eu casei mais de uma vez, porque eu brinco, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, né? Que eu casei mais de uma vez com ela, né? Uma Paula, quando a gente casou mesmo lá na igreja, e uma Paula que se evoluiu muito nos últimos anos aí. Eu falo que são duas Paulas aí na minha vida. Mas obrigado. Acho que vai ser bom. Gente, eu quis trazer ele aqui hoje pra falar com a gente. Amor, sabe por quê? Conversa de boteco, tá? Relaxa. Ao invés de cerveja, tem café, né? Tem café no boteco, porque eu não bebo cerveja, mas a nossa conversa é o seguinte. O que eu vivo do lado de cá que eu queria te trazer para esse encontro nosso hoje? O meu contato, que você sabe, diário com dezenas de médicos, sobre muita mudança de mentalidade e de encorajamento. Ano passado eu fiz a formação em coaching, em analista de perfil comportamental, porque eu queria conseguir transformar eles em uma coisa mais profunda do que só ficar ditando o que fazer ali dentro da mentoria. E eu acho que existe uma barreira muito grande, tanto nossa, quanto nosso medo do julgamento. Uhum. E o medo do julgamento está, para mim, em 3 pilares principais. Nos outros 4. Nos outros médicos, das nossas decisões de fazer a medicina de um jeito diferente, nos pacientes, na nossa família para fora das 4 paredes, pai, mãe, enfim, irmã, avó, avô, tio, e dentro de 4 paredes. E dentro de 4 paredes, para mim, é o mais intenso, porque a gente tá ali todo dia, manhã, tarde e noite. 24/7. Então, é difícil. E aí, eu queria te trazer, porque eu queria que você falasse bem de verdade mesmo, assim. Como é que foi esse desenrolar? Assim, a gente vai conversando desde o comecinho pra agora, mas eu queria que você trouxesse de verdade, com parcimônia, brincadeira. O que você viveu, assim, o que você achou, como é que você julgava, como é que as coisas aconteceram, essa história de por que você casou com uma Paula, agora você tá casado com outra. E aí, eu vou contextualizar, e é uma conversa bem emotiva para nós dois, né? Eu vou contextualizar para que vou puxar o fio da meada para você. Mas a minha mudança, assim, aconteceu principalmente do momento do nascimento da Bela, de UTI, e aí não consegui mamar, e aí a gente ficar naquela luta, e eu tentando pôr ela no peito, você brigando comigo, porque ela só chorava e que não era mais para eu tentar, e eu tentava escondido quando você ia trabalhar. E aí de entender que eu estava sendo uma pediatra rasa pro que eu tinha aprendido na residência e o que eu queria passar para os meus pacientes. Uhum. E aí, só que eu queria estar com ela. Então, eu fazia os plantões lá em São Paulo à noite, ou nos finais de semana. E aí, nos finais de semana, a presença era sua. Sim. E eu vivi os finais de semana através dos vídeos que você mandava. Uhum. E aí, veio a minha grande vontade de mudar. E aí, é onde eu acho também que eu me conecto muito com as médicas que são mães. Porque elas vivem muito disso. Mas daí, pra eu querer mudar, e eu de fato mudar, tem um abismo, assim, né? Porque aí vem as dificuldades, aí vem o julgamento, e aí vem o medo, e aí vem também um suporte, assim, um amparo. E eu lembro que quando eu tava cuidando da Bela ainda, sem voltar a trabalhar, o que a gente tinha era você me dava R$1.000 por mês pra eu viver. Épocas de vacas bem magras, Isso, né? era o que a gente tinha. Era até que porque a gente eu acho podia. que... Né, porque a gente tinha acabado de mudar pra São Paulo. A gente tinha acabado de mudar, eu achei que eu ia parar de trabalhar quando a Isabela nascesse, eu parei de trabalhar com 22 semanas por causa das contrações. E, enfim, foram muitas coisas que aconteceram. Por isso que eu queria que, lá do comecinho
da Paula que virou mãe, que não se identificava mais com as roupas, que tava Pra mim, eu tava uma monstruosidade em pessoa, horrorosa, gorda, feia, descabelada, cheirando leite. E aí eu queria que você começasse a contar um pouquinho da história das... Nunca ouvi, hein, na verdade, você contando essa história através do seu olhar. Tá. Bom, E pensando que, assim, é pra outras médicas que estão vivendo isso agora. Ajude-as. Acho que é um sentimento de mudança, né? E a gente, lá em casa, é uma constante mudança, né? A gente se provoca muito nesse aspecto de, enfim, tentar um novo, né? Então, acho que vale a pena contextualizar um pouco essa loucura que foi o nascimento da Isabela, né? A gente, claro, como todos os pais e mães de primeira viagem, a gente tinha muitas interrogações na cabeça, né? Mesmo a Paula sendo pediatra, a gente sempre a gente decidiu do início que ela não seria a pediatra da Isabela, que ela seria a mãe da Isabela. Então, né, e com um pouco mais de 4 meses, talvez 4, 5 meses, a gente decidiu sair de Ribeirão Preto, onde a gente tinha um apartamento gostoso, acabado de ser reformado, nossa vidinha pacata, numa cidade que a gente gosta e do interior. E por conta do meu trabalho, eu não estava feliz numa questão profissional. A gente topou ir para São Paulo, né? Simplesmente fechar tudo, colocar o apartamento à venda e ir para São Paulo. Assim, né? Foi o quê? Assim, Uns 15 dias? Foi questão de 15 dias, para ganhar menos, né? Então, uma cidade com custo de vida maior, mas a gente topou ir dar um passo atrás, pensando lá na frente, enfim, para alguns passos à frente. Então, nessa questão dos R$1.000 aí também tem esse lado, né? É porque eu não tinha mesmo, né? E assim, foi um momento bem complicado, porque a Bela não pegava no peito, né? E a gente, enfim, de novo, como muitos casais aí, passou por momentos difíceis no início. Uma cidade nova, num lugar sem amigos, sem base de apoio, né? Então, os avós e avós, a gente tinha, né? Meus irmãos moravam em São Paulo nessa época, mas era questão de final de semana, né? Ninguém consegue sair de uma zona norte, uma zona leste para a zona sul, ou vice-versa, é tão fácil em São Paulo, todo mundo sabe que as coisas não são fáceis. Então, foi esse primeiro, vou falar assim, baque que a gente teve, né? E assim, assim, trazendo, né, fazendo a evolução, né, eu acho que o ponto, assim, realmente, não tenha medo, né? hein? Não, eu acho consigo que... aceitar, consigo ouvir. Eu acho que, assim, eu acho que a questão da medicina, né, eu olhando de fora, tá, pessoal? Que é uma pessoa de fora olhando, mas a medicina te educa, claro, a ser médico, mas não te educa, talvez, ser no meu mundo, tá, pessoal? Só falando assim, eu trabalho no mundo corporativo, mercado financeiro e tudo mais. Aliás, peraí, ele achou que era sobre isso que a gente ia falar hoje. Sobre vendas, eu não sei né? nem apresentar o trabalho dele pra vocês, não sei nem falar o que é. Não sei falar. Então, assim, ele achou que era sobre isso, né? Eu trabalho, enfim, sou formado em administração de empresa, então eu sempre tive no mercado corporativo, trabalhei em bancos, instituições financeiras e tudo mais. E assim, uma das coisas que você aprende é se portar, né? Se vender, né? E a medicina, pelo que eu conheço, e a gente tendo muitos amigos médicos, claro, salvo algumas exceções, mas você aprende de tudo na medicina, mas você não se aprende a portar, né? E a Paula, acho que passou por isso também, né? Então, as questões dos plantões, né? De saber se... Entre aspas, né, me entendam bem, né, assim, mas a questão... Não precisa ter medo de falar se vender, pode falar. Se vender mesmo, né, eu acho que a questão mesmo, ela não estava preparada, e assim, né, eu acho que por não estar confortável, né, no seu ambiente, ali no seu status quo, ela começou a perceber que ela precisava de mudar, né, então acho que ninguém falou assim, Paula, você precisa mudar, acho que a percepção mesmo foi você mesmo, não, do jeito que tá, não tá legal, né. E aí, para quem é de São Paulo, talvez fique um pouco mais fácil. Ela passou nesse comecinho de São Paulo em casa, ali com a Isabela e tudo mais. Depois você voltou a trabalhar, né? E assim, a gente morava numa região ali que chama no Brooklyn, né? São Paulo. E um trabalho dela era no Jabaquara, né? Que pega uma avenida lá que demora 1 hora pelo menos para chegar, que é a Avenida Bandeirantes. E o outro era em Osasco. Ou seja, a gente priorizou inicialmente o meu trabalho, né? Que era ali do lado. Então, isso facilitava o nosso dia a dia por mim. Mas para ela, não, né? Então, quando ela voltou a trabalhar, tinha essa loucura de São Paulo. E aí, eu acho que ela percebeu essa questão e essa oportunidade e ela começou a atender os vizinhos, né, com o tempo, né? Você começou a ser demandado porque São Paulo exige isso, né? Não é fácil mesmo que uma mãe sair com uma criança e ir pro hospital por conta do trânsito. E não foi um negócio tipo, nossa, vou começar a atender em domicílio, não. Né? Não foi que ideia genial, foi tipo, o que eu faço, né? E aí eu comecei a atender lá no condomínio.
Mas também, às vezes, eu nem cobrava, porque eu não sabia cobrar, e eu levava o receituário do hospital, guardava numa lancheirinha que eu usava pra atender, lembra? E tinha uma vizinha, não vou lembrar quem, mas falava, não, mas quanto é? Que eu Ela acho que falava, foi, isso. e aí, quanto que você Eu vai me falava, cobrar? não, me paga o reembolso. Porque tinha vergonha, né? Nossa, morria. Às vezes o reembolso era R$70, só que essa tinha um reembolso de 700 em 2018. Isso, é verdade. Gente, eu achava surreal a possibilidade de receber. Eu até tremia, assim, de pavor de cobrar dela, assim, de desespero de falar, então me manda minha transferência, né, sei lá, minha conta, não tinha Pix, né? A conta é tal. Era um desafio, assim, né? Sim. Mas imagina pra essa mãe o valor que tinha de você atender ela em, sei lá, né, dependendo da agenda, mas em 10 minutos. Ah, tô descendo, só tô deixando alguma coisa aqui, eu tô esperando o Gustavo, né? Você me mandava mensagem, você tá chegando? Porque pra você ficar com a Isabela e pra eu ir atender. Então, ainda acontece isso algumas vezes hoje, né? Mas lá atrás tinha essa dependência, de novo, porque a gente não tem essa rede de apoio tão próxima assim. E aí eu acho que, né, você foi se modelando, e eu acho que isso que é a graça do negócio, né? A gente constantemente está se evoluindo e se moldando, né? Então, eu brinco, né, que essa Paula lá que eu casei é diferente da Paula que eu casei hoje, né? Então, eu não precisei de mudar de casa, mas eu tenho uma esposa, assim, que está em constante evolução, né? Bem rápida, no caso. Bem rápido até. E aí por Bom. também questões profissionais e também pessoais, a gente conseguiu no meio do caminho voltar para Ribeirão Preto, né? Foi uma questão que beneficiou a gente, enfim, profissionalmente e também pessoalmente, né? Por a gente estar mais perto dos avós Ou agora. seja, a cada 2 anos eu resetava, né, amor? Resetava. Porque eu acabei a residência, a gente já estava casado, eu voltei para Uberaba para trabalhar na faculdade que eu me formei. Aí eu engravidei, larguei tudo que eu tava construindo lá, voltei para Ribeirão. Aí comecei a construir em Ribeirão, aí dei a luz da Bela, Aí a gente zerei de novo para São Paulo. Sim. Aí comecei a construir em São Paulo, 2 anos depois, zerei de novo, vim para Ribeirão. Sim. Então agora já tenho 5 anos que eu 5 não anos que zero, estamos né? aqui. Tem 5 anos que eu Não zera de Na mudar de mudança de cidade. casa. Mas zera em termos profissionais, enfim. Mas vamos lá. E aí, o que eu percebi? Que Deixa eu só contextualizar. Nessa mudança para Ribeirão, eu precisei aparecer mais. Sim. Aí, eu comecei a fazer, inclusive, tráfego pago, do meu jeitinho. Eu colocava um turbinar ali num post, para poder realmente fazer o atendimento domiciliar que eu queria. Uhum. E aí, isso foi 1 ano até acontecer a grande mudança que eu queria, né, até a sua visão. Mas nesse 1 ano, eu tive que fazer stories, eu tive que aparecer. Eu tinha que sair do carro. Isso. Eu tinha que sair do carro. morria de vergonha de fazer na sua frente. Aham. Mas eu comecei a mostrar mais a Bela, no caso, né? Ainda não tinha a Olivia. Uhum. Mais a gente, mais você. Inclusive, ontem me falaram que você deveria aparecer mais no Instagram. Uhum. Vou cobrar. Então, assim, o que você achou, de verdade mesmo, assim, não foi um mar de rosas. O que você achou desse momento de ficar aparecendo, postando? Naquela avaliação disso, que eu sou? Que você gosta de falar? Conformidade. Ou seja, né, as mudanças pra mim talvez não são tão fáceis assim, né? Então, E é muito preocupado com o julgamento, mineiro, tá? né? Como bom mineiro, extremamente conservador, né? Até eu brinco, né? Tem uma frase que, enfim, mais pro meu lado financeiro, mas por esse conservadorismo do mineiro que assim, no negócio, ele é tão desconfiado que ele não quer saber quanto que ele tá ganhando, ele quer saber quanto que o outro tá ganhando em cima dele, né? Então, desconfiado enfim, no grau máximo. Desconfiado no grau máximo. E acho que no começo foi difícil entender, né? Por quê? Porque, pra mim, ela tava no celular e tava, né? Eu acho que o que pegava aqui era, mas o que você tá fazendo no celular? Me ajuda aqui, então, não sei o quê. Mas até eu entender que aquilo lá tava se transformando no seu trabalho, e, gente, eu sou um cara muito pouco digital, muito pouco tecnológico até, tá? Então, até eu entender o potencial do mercado, do mundo digital mesmo, do Instagram, do Facebook e tudo mais, e como que isso pode alavancar, né, você se tornar mais conhecido, vender mais e tudo mais, acho que foi no meio da pandemia para frente ali, né? E ela começou, né, antes. E ela me falava e eu falava, tá, mas não entendia, né, como bom, enfim, conservador que sou, beleza, tá, legal. Só que eu criticava. Pô, mas o que você tá fazendo no celular? Vem conversar, vamos sentar. Pô, mas você tá falando do celular agora. E aí, com o tempo, eu comecei a entender a força. E tinha uma visão também de... O seu negócio é medicina. Por que você tá fazendo medicina? O que tem o celular a ver com isso? Isso,
Porque, querendo ou não, você inovou, né? No meu ponto de vista. E a gente fala assim... Hoje, seu ponto de vista de hoje, não seu ponto de vista de lá. Com certeza. E assim, essa questão da medicina domiciliar era como os nossos avós faziam, né? Antigamente, né? Como Mas, os incas. é como os incas faziam. E hoje tornou-se um negócio extremamente interessante. E aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia fez com que explodisse, né? A sua demanda e tudo mais. Então, aquela loucura, né? Ninguém queria ir para o hospital e tudo. Paula, vem cá, meu filho vai nascer. Inclusive a nossa nasceu no meio da pandemia, né? A Lili. E aí, mas isso tudo foi um turbilhão de coisas para você e para mim e para as meninas também. E talvez para elas serem novinhas ainda né? É difícil, né? Elas entenderem que a Paula está em casa com o celular, mas ela está trabalhando, né? Porque talvez para o pai, o pai está no computador ou o pai está viajando, né? Eu também viajo muito pelo meu trabalho, então eu fico fora de casa. O papai está trabalhando, mas para elas entenderem ainda demora, né? Talvez a Bela já entende mais, mas a Lili, por ter pela idade dela, não entende tanto que você está ali e precisa focar, né? Então, foi um processo demorado, confesso, né? E sendo bem sincero, eu como marido, às vezes eu falo, pô, e aí, né? Eu fico meio travado, mas se eu fosse fazer, né, a troca, comparar o que a gente tinha e comparar o que é hoje, né? O que você tinha, o que você tem hoje? Não, sendo bem sincero, a gente tinha uma Paula que ficava final de semana fora, né? Isso me aproximava muito da Bela, mas acabava que... Era só a chance de dar uma reinadinha, né? Convenhamos, sim. Que era só a grande oportunidade. Mas a gente sentia muita falta. A Bela nem se fala, né? A gente tem os vídeos e tudo mais, que, cadê a mamãe? O Dia das Mães, né? A gente descobriu não tem muito tempo, né? Esse vídeo. Eu tô aqui no parque com a Bela, manda beijo pra mamãe, Dia das Mães e tal. Só que pro relacionamento, pro casal, não fazia bem, né? Então, né, vai deteriorando a ponto, assim, de, sabe, ausência mesmo. De ausência, né? Então, a gente sentia essa falta. O meu relacionamento com as meninas, o seu com as meninas, ele não precisa... Entenda, né? Ele não precisa ser alimentado para existir. Eu sou mãe. E claro, eu posso ser uma mãe ausente, o que vai trazer grandes danos, mas eu continuo sendo mãe e eu continuo amando como mãe. Uhum. O meu relacionamento com você, ele precisa ser alimentado, Sim. senão ele acaba, ele pulveriza Sim. e fim, né? Então, isso que é um momento desafiador, né? Eu lembro quando a Bela tinha 8, 9 meses, que ela passou por aquele estresse todo da angústia da separação, e que quase foi a separação dos pais dela, que foi muito estressante, né? Sim. Assim, foram momentos difíceis e foi bem quando eu voltei a trabalhar, que a Bela tinha 8 meses. Então, assim, é um momento difícil. E aí eu tô ausente, não tô com você, e quando eu tô com você, eu tô sem forças. Né? E tinha esse aí... agravante em São Paulo, né? Porque a gente falava, é a nossa equipe de 3, era nós, né? Claro, tinha meus irmãos que sempre apoiavam, sempre a gente adorava recebê-los, alguns amigos no final de semana, mas no final do dia era nós 3. Né? E aí, se o casal não tem aquele momento só, né, os dois, né, ou quando só tá os dois, tá um virado por... Que ainda acontece, né, pessoal? Não é que hoje é tudo lindo, mas hoje a gente tem aqueles dia a dia que a gente, domingo à noite, a gente fala assim... Só mexe o olhinho, né? Só mexe o olho, porque estamos morrendo aqui de cansaço e assim, cada um... E também você tem que aprender a respeitar. E o relacionamento é isso, né? Você aprender a ceder, né? Em benefício do relacionamento como todo. Não é que é só você, vou fazer tudo às suas vontades. Não é isso, tá? Não me entendam mal, mas você tem que, né, aumentar suas barreiras, liberar elas e dar espaço para o outro, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, nesse ponto, pelo fato de ser conformidade, né, que você fala, que eu tive que aprender também isso com o tempo. Então, foi tudo muito novidade para mim, por não ser um cara digital, por não entender essa questão, mas isso tudo foi moldando. É como se fosse um quebra-cabeça que hoje, né, que ele está bem mais formado, é muito claro. E passou-se um momento, um prazo, né? E a gente vê o resultado de hoje que valeu a pena. Né? A gente está junto, estamos bem, né? Temos 2 filhas maravilhosas. Vou começar a ficar emocionado. Enfim, e é isso, mas... E ainda tem ajustes a ser feito. Vai ser eternamente assim, né? Eu acho que a gente talvez fica na vida procurando esse momento perfeito. Eu vou ser feliz nesse dia que eu vou te... E não é isso, você sempre vai ajustando, né? Sim, claro. E isso vai acontecer. Isso faz você sair do lugar também, né? Sim. Querer sempre uma coisa diferente. Mas é só para fechar aí também, para não prolongar muito, é essa questão de hoje, a gente poder ter muito mais junto, muito mais conectado, apesar de eu viajar muito,
apesar de você ter seu momento para, inclusive, viajar também, para se atualizar, né? Inclusive, essa semana mesmo, esteve em São Paulo, né? A gente é assim, posso ir essa semana? Ó, tô, essa semana eu tô fora, ou essa semana não pode. Essa semana, especificamente, a gente tá falando dia 11/10/2024, né? Segunda-feira eu tava fora, terça e quarta ela tava fora, quinta quase que eu tava programado para ficar fora, mas não, peraí, consegui cancelar e fiquei aqui, mas... É o dia a dia. E estamos bem, assim, sabe? A gente gosta dessa dinâmica, mas é importante voltar para dentro e estarem os 4 juntos, ter os momentos dos 4 e dos 2 como casal. Então, isso hoje é muito melhor do que aquele final de semana que você passava a noite fora, aí você chegava, a gente dava um beijo, cumprimentava, eu saía para trabalhar, ou eu saía com a Bela para passear. E aí eu te implorava para sair com a Isabela para conseguir dormir, né? Falava, vaza, era literalmente um vaza daqui, que eu quero dormir, que era, né, a minha oportunidade de descansar. Então, assim, eu mais queria que, quando eu estivesse em casa, que vocês fossem pra rua, Sim. né? É um movimento muito louco, né? Sim. A gente faz por eles, mas, tipo, leva eles daqui, né? Por enquanto. E aí, amor, o que é uma grande questão, assim, que eu vejo das pessoas que buscam um atendimento em domicílio? Uma das coisas é o medo. E muitos maridos que barram pelo medo, né, da consulta em si mesmo, de ir até a casa de alguém e tal. Você teve isso em algum momento? Você lembra de ter sentido isso? Assim, eu acho que eu já tive, hoje, eu acho que assim, eu acho que sim, eu acho que hoje tornou-se um negócio bem mais natural pra mim, né, acompanhar. Claro que eu acho que não dá pra você não... Topar tudo. Mas você já me falou isso, né? Falou, não, olha, eu tô aqui acompanhando tudo mais, vejo a família, já tenho um contato. Porque no final, hoje, como se você criou uma rede de relacionamento também, então é muito de indicação, então isso ajuda muito, né? Ah, essa pessoa me indicou, então é igual o meu negócio. No final comercial, Gustavo, vou te indicar para uma pessoa e tudo mais. Ah, então já tem esse filtro. Então isso ajuda muito. Mas talvez no começo realmente tinha essa questão, né? Mas no final... Mas isso é muito do delimitar também, né? Porque eu acabei delimitando um raio de atendimento. É muito difícil que eu vá num outro lugar diferente do que um raio ali, até perto do condomínio que a gente mora, outros condomínios por perto, e é aquilo, porque é muito do boca a boca mesmo, né? Mas é uma construção, né? Até para quem tá ouvindo aqui que pensa no atendimento em domicílio, é justamente você delimitar o lugar que você quer atender, assim. Isso é muito... importante e traz muita segurança. E aí, teve uma vez que eu fiquei com medo, porque a foto... Lembra disso? Sim, era uma foto que tinha uma... Não era uma foto de uma pessoa, era tipo um desenho, um card, assim, que tinha um sangue escorrido. Lembra? Era um negócio esquisito. E foi tudo bem, né? Foi ótimo. Eu fiz o projeto das 5 semanas. E aí, só que eu mandei pra ele. Eu falei, eu tô indo, mas o lugar é bom, a região é tranquila, era perto da Panini até, lembra? Falei, mas eu vou te mandar minha localização e você vai acompanhando aí, porque eu fiquei com medo. Essa vez eu fiquei com medo mesmo. E aí ela mandou assim, vou abrir o portão, você entra com o carro. Aí eu falei, pronto, agora eu vou entrar e nunca mais eu saio dali. Mas ficou tudo bem, foi um acompanhamento super legal, uma família muito legal. Mas a gente tem esse medinho, assim, e aí tem a retaguarda aí do marido, agora, né? vamos lá, pessoal. Tudo bem, mas o risco... Você tem que mitigar ele, mas ele tá em qualquer lugar. Sim, eu lembro de atender... No hospital. Eu lembro lá em Uberaba, que eu tava atendendo num posto, e aí chegou um presidiário, lembra disso? Chegou um presidiário que foi, sei lá, fazer uma sutura, não lembro de que era, e ele vai algemado, vai, né, com todo o aparato, e ele fugiu. E aí, ele fugiu e ele entrou na sala que eu tava da diretoria e a gente teve que ir pro chão e chegou o policial armado, mirando. E assim, foi um pânico, um desespero. E isso é muito comum. Sim. E além disso, tem o pronto-socorro que tem o pai esperando há 4 horas, com o filho doente, vomitando na sala de espera, que tá puto da vida, né? Enfim, coisas de pronto-socorro. E ele também entra com as 4 patas no peito do médico na sala, no consultório, né? Então, a gente é exposto a risco, né? Mas, obviamente, que o domiciliar existe um passo a passo ali para que seja seguro. Mas você vai me permitir fazer um paralelo com o meu trabalho, rapidinho. Mas eu acho que isso é questão de experiência também. Você vai percebendo quais consultas você pode ir, onde você deve ir, onde você não vai. Só fazer um paralelo, eu trabalho com vendas. No final do dia, eu vendo
dinheiro, né? E quando eu era bem moleque, assim, tava nas primeiras visitas, aquele ímpeto de fazer negócio, trazendo pra medicina, fazer consultas, eu fiz uma viagem de Ribeirão Preto pra Prudente, Presidente Prudente, que dá, sei lá, 400 e tantos quilômetros, de bate e volta. Fui em 2 visitas. O que eu trouxe dessas 2 visitas pra conhecer cliente? Nada. Foi uma visita horrível. Foi um dia horrível. Eu gastei no dia 900 quilômetros ali, de sair 6 horas da manhã, cheguei 8 horas da noite aqui, super cansado, tal. Eu falei, cara, então talvez é uma parte do meu trabalho também filtrar melhor esse cliente, relacionamento paciente. Como que você aprende a filtrar? O tempo, acho que o tempo, acho que é o melhor, a experiência mesmo, né? Então, acho que isso é uma questão de tempo mesmo para você filtrar e, enfim, ser mais assertivo no final do dia. É importante, você começa a ver. Hoje mesmo uma pessoa me mandou no WhatsApp, num grupo de, sei lá o quê, de indicações, sei lá o que é, alguém mandou, alguém sabe de alguma pediatra que atende em domicílio hoje? E aí essa pessoa tá no grupo. Aí mandaram o meu contato. Aí uma outra embaixo comentou assim, ela é minha vizinha, maravilhosa. Depois no off eu te conto. E aí você já vê que vem de uma indicação. E se essas pessoas, elas convivem num grupo, é porque elas convivem num ambiente. Uhum. E se elas convivem nesse ambiente, é um ambiente que se atende mesmo. E aí as coisas vão desenrolando. Você ser estratégico. Uhum. Então, eu vou ser estratégica. É claro que não é que eu seja 100% estratégica todo momento, mas a escola das minhas filhas, o relacionamento com as famílias da escola das minhas filhas, onde vai fazer natação, onde eu vou frequentar, que lugar que eu vou passear, que jeito que eu vou vestida. Eu tenho que olhar para isso. Uhum. Porque, poxa, eu tô sendo olhada. Sim. As minhas filhas estão sendo olhadas. E isso vai me gerar... Então, assim, eu já fui gravar um podcast com uma mãe de paciente, lembra? Então, a gente vai criando um relacionamento. Você... eu fui nessa empresa, que pode ser que ela não me traga exatamente o que eu quero, mas eu sei que ele tem um ótimo networking que vai... Então, assim... Eu tenho outro exemplo. Posso falar rapidinho? Lógico. Quando eu posso, eu compro muito o espaço da frente do avião. Sabe? Sabe por quê? Mais conforto? É mais conforto, ou diamante, sei lá o que é, como que chama, mas é o que tem espaço. Mas claro, que é um conforto, né? Literalmente, eu tenho quase 1,90 e tenho dor no joelho e tal. E eu comecei a reparar o quê? Que tem muito potencial cliente pra mim lá. Você acredita? Porque ou quem é muito rico vai no avião dele, né? Então ali tá o perfil de cliente que me interessa. Talvez o financeiro de uma empresa... Você entendeu? E você vai batendo papo. E vou batendo papo, tento puxar assunto algumas vezes. É claro que às vezes eu entro mudo e saio calado, porque a pessoa não me dá abertura, mas eu tento, assim, de novo, são modelos, assim, experiências que você vai tendo que potencializa você a aumentar sua rede de relacionamento, porque no final do dia é o boca a boca, né? É a melhor propaganda. E, de novo, pro bem e pro mal também, né? Então... Eu falo que o paciente do boca a boca, paciente, né? No caso, você é outro jeito de negociar, né? Aqui não existe negociação na consulta, né? Então, o paciente que vem do boca a boca, ele já vem comprado. Ele só fala, você tem horário? Você fala, tenho. Aí você pede o endereço, ele fala, você vai, acabou. Ele não pergunta nem quanto custa, porque ele já tá sabendo pela indicação. Então, esse paciente do boca a boca, ele é maravilhoso, mas você precisa construir no lugar certo. E outra, você tá falando de filho, né? Ninguém mede esforço. Pensando na pediatria. Né? Então... por exemplo, quando eu fazia plantão lá em São Paulo, eu não ia fazer domiciliar para os pacientes de Osasco, porque eu não ia lá em Osasco fazer consulta nem pensar. 11 horas da noite, tudo mais. Eu fazia plantão no São Luís do Morumbi também, lembra? Lá era mais estratégico um pouco. Lá eu poderia conseguir drenar algum paciente lá ou conhecer alguém daquela região. Então, assim, até na escolha do plantão, a gente precisa ser estratégico. Lá dentro da mentoria, eu vou te contar isso, talvez você não saiba. Um dos pilares é o intencionalismo, é ser intencional. Então, é construir esse ser intencional em tudo. Então, esse copinho, ele é intencional, porque ele tem a minha marquinha aqui. Tudo é intencional. O meu vermelho é intencional. Eu estava de preto em outro podcast. Você estou de vermelho. O meu cinza... como que é o meu guarda-roupa do Cebolinha, né? Que você fala. Então, a gente tem que ser intencional. Por exemplo, é uma endocrinologista... que ela é focada em emagrecimento, sei lá, ela é focada em pacientes pós-bariátrica. Aí ela vai e posta um cappuccino da Copenhague, mexendo aquele chocolate. Não dá, né? A gente precisa ser intencional. E isso não é ser marqueteiro, isso não é ser, sabe? É sobre você ser intencional. Tem que olhar o Instagram como um braço de marketing do trabalho, porque você já me viu falar isso 1 milhão de vezes,
quanto mais a gente olha para a medicina como empresa, mais a gente atende melhor os nossos pacientes. Sim. Mais a gente consegue abraçar eles do começo ao fim do caminho, assim. Que é do agendamento, ou antes até do agendamento, da captação do paciente certo, que é ser estratégico, até o acompanhamento pós-consulta. Sim. Porque você pensar, você, Gustavo, foi numa consulta XYZ com o médico tal, fazer um check-up para triatlon. Quantas vezes que esse médico já te mandou mensagem, a secretária, enfim, falando, olha, já faz 1 ano que você veio, você precisa voltar. Uhum. Não faz, Não. esquece. Não faz. E se fizer, você não vai marcar, Quem não você é vai visto, falar, nossa, não é lembrado, obrigada por ter me lembrado, eu não estava pensando nisso. Isso é olhar de empresa, Sim. não é olhar de médico. Então, é a gente cercar tudo isso aqui, e aí, lá no pilar do ser intencional e olhar o Instagram como marketing, é isso, mas não quer dizer que eu estou sendo, sei lá, uma mercenária, porque eu sou uma médica. Não, é porque eu quero pegar o paciente certo, eu quero fazer o melhor por aquele paciente, e eu quero usar o Instagram a meu favor nesse sentido, porque quanto mais intencional for, mais eu ajudo uma pessoa. Sim. Mas isso já foi um desafio também. Para você, eu sei que foi, de me ver postando coisas no Instagram. E disposição, principalmente, disposição, e principalmente no momento em que eu postava tanto para mães quanto para médicos. Hoje eu falo só com médicos dentro do Instagram, eu não faço mais conteúdo para pediatria. Mas você ficava meio desconfortável, porque o seu conformidade com medo do julgamento falava, pera bem, o que o povo vai pensar disso aqui? Você tá falando de ganhar mais e o seu paciente tá vendo? Né? Então, me conta desse bololô aí do postar de maneira intencional e o seu julgamento do lado de cá, porque eu tenho certeza que tem gente ouvindo que tá vivendo o julgamento. Como eu disse, era muito novo, né? E aí eu ficava com receio mesmo por você, pela família, do medo da exposição, né? E talvez a gente lá atrás, né, pelos nossos avós e pais e tudo mais, a gente tem essa questão da medicina muito assim, fraternal, de não cobrar e tal. E a gente sabe, mas, né, o médico também tem um custo de vida, tem que se manter e tudo mais. E isso, eu acho que eu carregava um pouco disso também, né? Então, eu falava, mas você vai vender? Você vai falar de negócio aqui? Então, foi, de novo, outra barreira que eu tive. Essa eu acho que foi mais fácil de eu passar, porque eu entendo a venda como um negócio potencial para todos os setores. Eu acho que, de alguma forma ou de outra, a venda ela é essencial, né? Então, o marketing aí, seja... que eu não vejo ele no tom pejorativo mais. Eu vejo ele como um agregador mesmo para você, no final do dia, você está vendendo seu serviço para ajudar famílias a cuidar dos filhos e tudo mais, e, né, que vai trazer, no final, uma alegria, uma melhora. Então, gente, é isso. Não dá para falar, não dá para romantizar. É isso. Isso é romântico no final do dia. Você entendeu? Então, realmente, teve uma barreira lá comigo e com as famílias, não tem? Não, mas e aí, vai atender? Vai ficar só no digital e tudo mais? E vai cobrar? E vai falar, cobre mais caro? Sabe? Mas, né, de novo, não me entendam mal, mas não é uma instituição de caridade. Aqui, no final do dia. Não é uma instituição de caridade. E né? assim, eu acho que assim, como é que eu vejo a venda? E hoje eu vejo a venda assim. É claro que há, sei lá, 7 anos atrás, eu não via desse jeito. Não, a Bela tem 8. Uns 7, 8 anos atrás, eu não via como eu vejo hoje. Foi um trabalho de amadurecimento. E o que eu tento passar todos os dias ali dentro do meu Instagram e agora através desse novo canal que é o podcast. A venda, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Então, assim, falando na pediatria, tem uma mãe hoje que tá em casa em pânico com o que tá acontecendo com o filho dela e não quer ir no pronto-socorro e não sabe o que fazer porque o pediatra dela não responde o WhatsApp. Não, nem dá o WhatsApp pra ela, né? Responder já é um uau porque ele deu o telefone dele, mas nem responde. Então, você oferecer o seu trabalho é uma bênção pra essa mãe. Ela te vê como um presente real, assim. E não só isso, quanto mais eu ofereço, claro, mais vidas eu transformo, mais famílias eu atendo, mas mais gente eu emprego. E aí eu emprego uma secretária, porque eu não tinha dinheiro antes, então agora eu tenho uma secretária, essa secretária agora tem dinheiro, e aí ela consegue alimentar o filho dela, e ela alimenta o filho dela porque ela comprou na venda do senhorzinho que tá ali, e o senhorzinho que tá ali comprou o ovo, e é uma cadeia. Isso é maravilhoso. Sim. Mas isso vem do dinheiro. Sim. Da venda. De olhar pro seu paciente e entender que ele é um cliente, olhar pra você e entender que você é uma empresa, porque assim,
90% dos médicos têm CNPJ. Você tem CNPJ, ele é o quê? Ele é uma empresa. Você pode falar melhor que eu. Então, é uma empresa. Então, se é uma empresa, tem que se portar como tal. Então, tem que olhar para o paciente como cliente e atendê-lo como paciente. Mas olhar para ele estrategicamente como um cliente. Para fazer que toda essa cadeia aqui se desenrole e que mais famílias sejam alcançadas, né? Mas é um processo de amadurecimento, olhar e ver as coisas. E tem toda essa questão, né? O atendimento não encerra na consulta, né? Então, como Espero cliente, que não, né? Tem que ter um pós-venda, né? Você tem que manter. E aí também traz um pouco para o nosso dia a dia. Pô, eu tô aqui resolvendo uma questão de uma consulta que eu fui semana passada, né? Então, eu tenho que respeitar o seu horário ali, porque muitas vezes você tem esse pós-venda e faz parte do dia a dia, né? Você não pode acabar ali na consulta e acabou, encerrou, então... E ainda mais o domiciliar, né? O domiciliar ainda tem um BOzinho envolvido ali, que é a internet, né? Então, às vezes, eu não tenho esse problema, porque você me conhece, eu sou um pouquinho despachada, né? Eu falo que o grau de intimidade, você vê assim, o grau de intimidade com a família, quando você entra na casa, o WhatsApp, a internet, Wi-Fi né? pega automático. Você fala, nossa, que essa família já conquistei. Então, mas a gente fica com vergonha. Então, o que eu faço? Eu levo o computador. Se a minha internet tá boa, e é uma família que eu nunca fui, no primeiro momento eu tento rotear a internet do meu celular. É o meu primeiro movimento. Se a minha internet tá ruim, eu pego a internet da família. Só que, às vezes, nesse lenga aqui, eu gastei mó tempão. E lá onde eu atendo pelo iClinic, lá fica um cronômetro, marcando quanto tempo de consulta que já rolou. Então, você entra, dá play, inicia a consulta, começa o cronômetro. Então, você consegue se baseando nisso. Pra você, vou te contar, é um problema dos médicos que fazem consulta em domicílio. É fazer 2h30 de consulta, porque não conseguiu se controlar ali no tempo. Então, o iClinic te ajuda nisso. Ele tá ali marcando o tempo. Aí, eu vejo que esse negócio da internet me toma um tempão. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu faço a consulta, eu anoto no bloco de notas, e aí depois é um trabalho que eu tenho que levar para casa, porque o meu consultório é no carro. Eu que atendo 100% em domicílio. Então, eu levo para casa muita coisa nesse sentido, né? E aí, eu tenho o iClinic, o prontuário eletrônico no celular. Então, muitas vezes é isso. Ai, Paula, esses dias eu atendi um paciente, e era no condomínio, assim, 2 ruas da minha casa, e aí acho que a gente saiu, não sei lá que foi. E aí eu cheguei, eu tava em algum lugar, não lembro, e aí eu recebi uma foto, que era uma prescrição de antibiótico. Ela diluiu o antibiótico, escorregou da mão dela e o antibiótico quebrou. Ela precisava de outra receita. Então, são esses belzinhos de médico, né? E você sabe uma coisa que a gente foi educado, e de novo, não é criticando os pais, não, mas é uma questão da evolução. Os nossos pais, era o trabalho das 9 às 6. Não tinha muito isso? Era o trabalho das 9 às 6. 8h30 o pai saía, ou a mãe ia trabalhar, voltava, 6h, 6h30, tava em casa. Meu avô falava pro meu pai, ele falava assim, dinheiro se ganha de dia, de noite se dorme. E hoje o mundo mudou. Internet, tudo mais, a gente pode ficar discutindo isso aqui. Então, para você e para mim, a gente também foi uma questão da gente acostumar. Né? Olha, talvez eu vou precisar de ficar das 8 às 9 aqui, adiantando alguma coisa, porque amanhã eu viajo, ou porque eu tenho um compromisso, ou com as meninas amanhã de manhã. Então, isso também é uma questão da gente aprender, né? Que talvez fora das 9 às 6, que é o tradicional, você tem que abrir mão, né, de jantar, alguma coisa aqui, para atender. E, no meu ponto de vista, o mundo hoje é assim, e principalmente dinâmico. Quando você tem essa visão empresarial, né? Tem gente que fica realmente no operacional, porque assim, existe uma pirâmide que aqui é operacional, aqui é tático e aqui é estratégico. Só que o médico, ele tá no operacional. Então, ele tem um consultório. Ele não para um dia, um meio período de um dia, para ir pro estratégico e olhar pro seu negócio. Então, ele fica ali no operacional. Então, a hora que você faz um primeiro estalo de que eu preciso olhar isso aqui com olhar de empresa, eu vou tirar que seja das 6 às 10 da noite, para aí eu ir para o estratégico do meu negócio, para que as coisas melhorem, para que esse das 6 às 10 possa passar a ser um período das quarta-feira à tarde. Eu tô falando, não é para ser também, nunca foi nossa intenção ficar refém do trabalho, não é isso. Não, pelo contrário, a gente construiu uma realidade Mas em alguns momentos ou outros você vai precisar de, né, ser flexível nesse ponto de horário. Então, tem muito disso também, às 8 horas da noite, mas você tá com o celular. Eu já fui muito disso. Pô, mas agora? Não vamos jantar? Vamos tomar uma cerveja, um vinho, alguma coisa? Uma coca? Uma coca? E tem que ser flexível esse ponto. E eu entendi isso também, né? Que algumas vezes, por conta da dinâmica da vida, né? A gente precisa e assim, eu vejo como um presente a gente ter a possibilidade de fazer isso, construindo um império nosso. Porque antes
era a ausência porque eu tava no plantão. Uhum. E eu vejo que, além, assim, o plantão eu construo experiência. Mas eu não construo nada que é meu. Uhum. Não tô construindo nada que é meu. Então, se acontece, eu dou exemplo, mas acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e de repente o hospital não tá ali mais. De repente o plantão não tá ali mais. De repente a clínica não tá ali mais. Você construiu o que é seu? Zero. Você não tem um Instagram que tem seu nome. Os pacientes, eles te adoram, mas não lembram seu nome. Você é o médico do plantão. Sim. Então, se é para trabalhar de noite, fora do horário, que seja para parar por um momento e ser estratégico para construir um negócio seu e crescer no que é seu, né? E esse é um grande BO, assim, que eu vejo para o médico, né? A gente não aprende isso em lugar nenhum. Existe um congresso acontecendo, existe sei lá, uma pós-graduação e que 0% é dedicado para venda negócio e o lado corporativo, se a gente puder falar assim, né, talvez. Não precisa nem ser corporativo, acho que é um trem grande. Empreendedor. Sim. Sabe? Tipo, uma visão de empreendedorismo, de transforme este conhecimento em dinheiro no seu bolso e tá tudo bem, né? Tá tudo bem esse caminho, assim, vai ficar tudo bem. Você pode, com mais dinheiro, ajudar mais pessoas, ter mais tempo e também fazer um trabalho. No mundo empresarial, de novo, não vou generalizar aqui, longe disso, mas muitos hospitais na mão geridos por médicos quebraram, né? Porque ele não teve esse ensinamento durante a faculdade ou mesmo depois, né? E a gente pode voltar até mais, né? A gente fala que essa questão de educação financeira é uma questão básica para ensino fundamental. A gente quer que as nossas filhas aprendam assim, né? Mas a gente tem uma carência disso, então... E a gente nunca aprendeu isso, né? Então... e se portar, e se vender, né? Não vou falar negociar, mas... enfim, toda essa questão... tem que ser na marra, né? E você foi na marra, né? Nesse sentido. Nossa, total. Hoje eu adoro, né? Mas foi bem difícil. E hoje ela não tem mais medo de gravar vídeos e áudios e... Como que chama lá? Stories do meu lado. Como é que chama lá? Vocês não estão entendendo o grau, né? Reels e tudo mais. Agora sim, acho que a gente vai encerrar, né? Não sei. Agora pra gente encerrar. Você como marido... de uma pediatra, vou tirar o pediatra, marido de uma médica, tá? Tirei o pediatra para generalizar para quem tá ouvindo. Mas, comercial, que trabalha com dinheiro. O que você falaria para uma outra médica que está com dificuldade de vender, de entender que é sobre vendas, e com dificuldade dentro de casa, tipo, com o marido? Depois pode até dar uma diquinha. Fala assim com seu marido, que ele vai entender. Eu posso passar meu telefone, marido. Se tiverem dúvidas, podem me ligar, Deixa né? aqui no chat. Bom, eu acho assim, hoje o que eu posso falar, não é nenhuma frase motivacional, não é nada, mas é a experiência que eu tive em casa, né? Eu acho que eu ter vivido isso e ver como o nosso casamento, nossa família se fortificou nesses anos e muito em função da mudança, né, sua que derivou em mudanças nossas, mas que foram pro bem, né? Passamos por um momento de turbulência, passamos por questões de entendimento ou de falta de entendimento no primeiro momento, mas que tudo valeu a pena, né? Então, para os médicos, né, dos dois lados, né, mulheres e homens, eu acho que a gente pode até colocar aqui também, né, mas que sim, talvez estão vendo esse podcast, né? Não, isso aqui, é um açougue. Não, eu achei que era um videocast, não existe videocast. Mas é vídeo, olha lá. Verdade. Que estejam nos vendo aqui, eu acho que assim, tente, eu acho que vale a pena, né? Nessa questão, tô revendo o plantão, ela compartilha muito, a Paula compartilha muito comigo os depoimentos, né? E são muito emocionais, eu tenho 50 anos, X anos de pediatria e tô infeliz, sabe? É quebrar a barreira, né? E a gente é muito carente do empreendedorismo, né? A gente é muito carente, eu sou uma pessoa carente de empreendedorismo, toda hora eu falo com você, nossa, mas eu acho legal isso aqui, tudo, por que você não tenta? Né? Por que você não faz? Empreendedorismo não é só abrir uma empresa e tudo mais, mas é do dia a dia mesmo, né? De tentar o novo, né? De sair da zona de conforto, né? Que todo mundo fala, né? Da estabilidade, né? A gente gosta muito do Flávio Augusto, que sempre fala isso, né? Que a estabilidade não existe. E eu acho que é muito disso, né? Que se dê a liberdade de tentar, né? A gente passou por esses anos e vem ainda acontecendo essa evolução, essa mudança, e vai continuar por muitos anos.
E eu acho que é isso. Tentar o novo, tentar o diferente, se a gente puder falar assim. E no meu caso, no nosso caso lá em casa, super valeu a pena. Enfim, eu admiro muito o que você vem fazendo. Oh. A sua... Que é um aprendizado para mim, né? Porque, de novo, pelo fato de eu ser um conformidade, você sempre tenta o novo, né? Estar aqui, inclusive. E é isso. Tô aqui. Foi Sabe o ruim, que ele falou pra mim? Sabe o que ele falou pra mim, gente? Mas você vai assim, sem roteiro, quem sabe fazer ao vivo é meio delicado, hein? Não foi com essa entonação, mas tudo Cá bem. estamos nós, tomando um sorvetinho. Ele me falou isso hoje. Mas é isso. Eu acho que eu aprendo muito com essa questão de tentar o novo, de se superar. Você sobrevive, né? De tentar o novo. Assim, Sim. Dói, mas dá um fruto. E vai dar certo sempre? Não. Não vai. Né? Até tem uma parte no Instagram mesmo de um cara que vai sair entrevistando empreendedores, bilionários, e ele fala assim, quantas vezes você já quebrou? E é quase unânime que o pessoal lá já quebrou financeiramente 1, 2, 3 vezes. É difícil imaginar assim, mas é porque tentaram o novo, né? Claro que a gente não quer que ninguém quebre financeiramente, que né, vá à bancarrota, mas eu acho que é isso, é sempre testar um novo e não ficar preso, né? Talvez a gente é engessado demais, né? A gente é criado assim, e claro, tem todas as questões históricas do Brasil, superinflação, problemas, né? Nossos pais viveram isso, nossos avós viveram guerras, né? Então, é difícil também você quebrar barreiras, né? Eu mesmo, lá em casa, quando eu formei em administração de empresas, meus pais falavam, vá fazer concurso, né? E, de novo, não estou criticando quem faz, mas porque para eles era a estabilidade, né? Era aqueles 30 anos trabalhando e ganhando com baixíssimo risco de ser demitido, né? Então, a gente tem que, né, quebrar essas barreiras e eu vejo você fazendo muito isso. Né? Começou com a pediatra que eu me tornei lá atrás, né? A doutora Paula, atendendo domiciliar, e aí depois, eu tô vendo aqui que os médicos precisam de um suporte também, então eu vou suportar primeiro os pediatras, né? Agora suportando os médicos. E daqui 2 anos, quem sabe? A gente não sabe. É claro que você tem que ter um norte, um planejamento, mas isso vai sendo moldado, né? Então eu acho isso muito legal e de novo, os maridos eu acho que, ou esposas, né? Se for o caso, assim, sei que não vai ser fácil, vai ter dia que vai bater cabeça, é um relacionamento, são 2 pessoas, né? E tem dia que você tá mais feliz, tem dia que você tá mais triste, tá mais bravo, né? Do jogo. Mais bravo eu nunca tô. Nunca tá. Bem, tem pra gente encerrar, só com um raciocínio, assim, que eu acho legal. Uma vez eu aprendi com um mentor que tudo na vida, antes de melhorar, piora. Uhum. Tudo. Então, vai existir, vai haver uma piora antes de melhorar. Isso é fato. Não estamos convidando ninguém para um spa. Né? Vai piorar para depois melhorar. Você tem que ter muita clareza de onde você quer chegar. Mas o piorar está muito relacionado ao incerto, né? Então a pessoa sai da zona de conforto. Talvez muito exemplo, disso também, né? Mas por exemplo, já tá com a vida um caos. Já atende 200 pacientes por semana. E aí quer começar a fazer uma mudança? Vai piorar, porque você vai continuar atendendo 200 e vai começar a produzir conteúdo, e vai começar a atender paciente particular, e vai começar a ter que dar devolutiva pro seu paciente particular, e vai piorar. Aí depois você vai pegar e tirar uma tarde do que você fazia, e aí as coisas vão se ajustando, mas vai piorar, vai piorar. Sua vida vai ficar por um tempo pior, mais desconfortável, um monte de coisa. Mas a relação que eu queria fazer é a seguinte, se a gente pegar aqui um cardiopata, um Faustão, um problema cardíaco, e ele precisa de um coração novo para ficar bom, certo? Uhum. Beleza. Então, aqui tá uma pessoa doente, vou tirar o cardiopata, vou colocar um nefropata, tô falando nefropata porque é médico que tá ouvindo aqui. Problema no eu rim, não sei o que é isso. No rim, tá? Esse nefropata, ele está em diálise, tá ruim. E ele quer ir para um transplante de rim para ficar bom, beleza? Uhum. Então, aqui tem um abismo. Sim. Aí o rim chegou. Aí ele foi pra cirurgia. A cirurgia é um caos. É um anestesista desesperado, é a pressão caindo, aí vai entrar em parada, vai parar. Sobe droga, aumenta na hora, não sei o quê, prerei, põe soro, não sei o quê. É sangue pra um lado, é sangue pro outro, é aquele estresse, né? Horas de cirurgia, o médico cansado, suando. Às vezes, a gente tá aqui, as pessoas estão me ouvindo, estão aqui. Na cirurgia, entendeu? Tá no caos, tá uma loucura. Mas, se ela sair disso e desistir, o paciente morre. Uhum. Então, se o médico largar o transplante ali, o paciente dele morre.
Ele não vai chegar no ponto B que ele queria, que é um rim transplantado. Então, é melhor que fique na hemodiálise para todo sempre, porque tá ruim, mas tá confortável, ou que passe por um caos, não desista no caos, e aí vai para um rim transplantado. Então, o que acontece? E até uma conversa que eu tive com a Josi, que gravou podcast aqui com a gente, ela falou em 2017, 2018, eu tentei mudar. Ela tava aqui. Ela não deu conta e desistiu. Ela voltou pra hemodiálise. Entende? Então, se você desistir na hora do caos, é muito difícil, assim. Você não pode, você tá no Espanar, caos. né? É ali que você tem que ir pra daí melhorar. Vai dar um frio na barriga, vai dar medo, vai dar um monte de coisa. Porque se não der, você tá aqui na hemodiálise, aí que não dá frio na barriga, tá ruim, mas tá bom. Então, você tem que passar por esse momento de caos, de uma cirurgia de transplante de rim, pra você chegar no ponto B que você queria, né? Então, é não desistir neste caos. Porque tem uma galera que tá nesse caos. E aí, deste caos, entrega pro burnout. Vamos lá. O mundo cor-de-rosa não existe, né? Não. Vai passar caos. A gente passou caos. Então... É o tal do pêndulo, né, que eu falo. Uma vez eu fiz terapia, ela falava do pêndulo, né? Você tem que tentar diminuir esses ápices, assim, dos dois lados, né? Tanto pro lado bom ficar muito... eufórico e tal, não sei o que. Aí do outro lado também, minha vida é horrível e tal. Não é, né? É isso que é um controle, mas é a vida isso. Mas todos assim, os aspectos. É pra tudo, assim, onde eu estou hoje. Existe o meu momento de caos e existe o seu momento de caos. Uhum. A gente só tem que conseguir olhar e falar, calma, eu tô no caos pra dar uma melhoradinha. E aí, a hora que melhorar, vai vir outro caos. Sempre vai vir outra grande mudança. E quem tiver, né, o marido, a esposa do outro lado ali, no meu caso, né, se eu puder dar uma dica, seja o principal apoiador. Eu acho que esse é o ponto. Porque é a pessoa com quem se divide a vida, né, divide os sonhos, divide as ambições. E então, assim, não é fácil. O empreendedor, no caso ela, né, bate cabeça, é natural, erros e acertos. E aí, se você vem, no caso eu, só metralhando, aí sabe? Eu desisto. Desiste, não tem como, pô. Se você só jogar pra baixo, e hoje, nesse mundo digital, que é fácil criticar, né? Porque, querendo ou não, o seu trabalho é digital. E aí é muito mais fácil criticar, né? Hoje a gente tava nos haters e tudo mais, é isso. E aí, se você vem, pô, já tô sendo, né, pesado e tal, não tá dando certo, é difícil e tal. E aí você chega em casa, na hora que você vai ter a sua rede de apoio, primeira pessoa com quem você vai querer abraçar, você recebe mais uma crítica? Pô, aí não, né? Então, acho que é isso, né? Então, nós aqui, no caso eu, vendo hoje, é assim, cara, apoia, né? Eu lembro que eu tirei uma foto uma vez dela fazendo uma live, né? E coloquei uns foguetinhos. Porque, cara, é isso, é legal. E de novo, não foi sempre assim. Essa é muito legal, porque eu tinha várias latas de leite empilhadas pra pôr o celular, e o celular tava guardado numa Nutella. Era o jeito que dava pra ser feito e tá tudo bem. A gente foi uma vez passar um final de semana no hotel. Foi. Aí você falou assim, dá licença agora, vai fazer a sua coisa, vai correr, o que você quiser fazer. Eu preciso de gravar vídeos aqui dentro do quarto. Então tem Era um curso que eu tava gravando. Que o fundo é o quarto do hotel que a gente tava. Foi a primeira... Então, olha que legal. Foi a primeira gravação do Novos Rumos da Pediatria, que eu me esforcei, gente. Isso foi uma bosta. Microfone e tal, né? Mas é aprendizado também, né? Mas, assim, a transformação dos pediatras era incrível, né? Sim. Só a gravação que era rudimentar, tá tudo bem. Depois melhorou. Mas é isso, assim, é ter esse apoio. Porque se o Gustavo falar não vai, tá feio, tá ruim, eu vou desistir. Porque eu estou ali pela minha família. E se a minha família fala pra mim, não tá bom, eu vou dar um passo pra trás e falar, então eu tô indo pro caminho errado. Existe um ponto de não retorno. Eu já passei desse ponto de não retorno. Ele pode falar o que você quiser agora, que eu não volto. Não, agora eu quero que vai. Eu quero empurrar. Agora eu não volto mais. Mas você tem uma linha difícil de passar. Meu amor, obrigada. Te amo. Faz coraçãozinho? Pra terminar? Oh. Obrigada. Te Beijos. amo.